Tema da nossa meditação: você precisa deixar a sua marca. Uma curta meditação nós temos hoje, amanhã de Santa Ceia, bem curta, mas algo que eu preciso deixar. Hoje eu dou continuidade, num outro culto eu darei continuidade, mas quero dizer para você que você precisa deixar a sua marca. Se tu for comigo em Atos, você vai ver Estevão se defendendo em Atos no capítulo 7. A gente costuma ler, né, a morte de Estevão lá no versículo 54 em diante, mas no 44 a gente começa, na verdade, o capítulo 7 inteiro, né? A gente descobre por que ele vê o céu aberto, o porquê que ele contempla o céu aberto. Às vezes você olha assim, você faz uma leitura corrida lá no 54 em diante, e aí você diz: meu Deus, que maravilha! Mas hoje Deus quer falar contigo. Quer ver o céu aberto? Entenda algumas coisas aqui hoje. O 7:44 vai dizer: o tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, ou seja, o próprio Deus, o qual também os nossos pais com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Estes achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Aí o 51 vai dizer assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Até aqui, Deus fala conosco. Fala conosco, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos. Ó Pai, fala aos nossos corações no nome do Senhor Jesus. Tema da nossa meditação: você precisa deixar a sua marca. Interessante é que Estevão está se defendendo. E ele se defende colocando a sua visão. Em outras palavras, Estevão se defende atacando. É tipo um cara que sabia que tinha tudo para morrer, mas aquele cara que estava dizendo o seguinte: olha, eu vou morrer, mas eu vou deixar a minha marca aqui nesse lugar. Pode ser que me levem, pode ser que me apedrejem, mas a minha marca eu vou deixar. Quando ele fala aqui sobre incircuncisos, né? No versículo de número 51, ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Bem, a circuncisão não era feita no coração e muito menos no ouvido. A circuncisão era feita na parte íntima do menino no 8º dia de nascimento. Só que Paulo entende que quando você aceita o Senhor Jesus faz uma circuncisão dentro de você. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: há uma marca de Cristo dentro de você.
Bem, pelo menos deveria de existir. E essa marca de Cristo, ela te possibilita ser uma pessoa diferenciada. De que maneira? O inimigo, quando olha, vê que você é diferente. Por quê? Porque você tem a marca de Cristo. Entendeu? Diga amém. E ele está falando aqui sobre pessoas, sobre incircuncisos de coração e de ouvidos, aqueles que têm resistido ao Espírito Santo. Você sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Aquilo que não tem perdão. O próprio Senhor Jesus vai falar sobre isso, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. E muitos não entendem o que é blasfemar. Alguns acham que blasfemar é falar, até mesmo palavrões contra Deus, ou dizer que Deus não existe. Blasfemar contra o Espírito Santo é você morrer dizendo: eu não quero Cristo. Isso é muito forte. Eu já fui evangelizar em hospitais em estado terminal, que você vai na pessoa e ela diz assim: olha, desculpa, mas você é o quê? Você é crente? Sou. Desculpa, não deixa nem entrar. E a pessoa lá, eu lembro de uma das pessoas com a boca toda comida crente não, crente, manda sair. Você via que a pessoa não estava possessa, porque orávamos antes de entrar naquele hospital. A pessoa, ela era alguém que estava dizendo: eu não quero Cristo. E esse tipo de blasfêmia, esse tipo de pecado, não há perdão, é morte. Então isso é muito forte. Mas o que eles estão tratando aqui, o que Estevão está tratando nesse texto, é de algumas pessoas que estão dentro dos templos, ouvindo e conhecendo todas as coisas. Então não está se falando aqui de alguém que esteja fora da presença de Deus. Não. Aqui está se tratando de pessoas na presença do Pai. Ou seja, de pessoas ouvindo aquilo que é de costume, participando daquilo que é chamado de liturgia, um culto litúrgico, um culto que começa na nossa igreja com louvores, com a abertura da palavra, com louvores, depois com o ofertório, depois com a palavra, depois com louvores e depois com a bênção sacerdotal. Isso é um culto litúrgico. Aqui está se tratando de pessoas que conheciam a palavra, mas não conheciam o dono da palavra. E ele aqui, ele é bem enfático em dizer o seguinte: olha, o Senhor até deu ordem a Moisés para construir um tabernáculo. Moisés entendeu isso. Josué, o seu sucessor, deu sequência a tudo isso. Mas quando chegou com Davi resolveu fazer uma tenda para abrigar a arca do Senhor. Deus não mandou Davi fazer a tenda, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. Davi, ele toma de contrapartida uma decisão própria em construir um lugar diferente para Deus. Deus quer pessoas assim. Talvez muitos não entendam porque que Davi era o segundo coração de Deus, porque ele procura fazer para Deus, ou criar para Deus, um ambiente. E Davi então cria esse ambiente, mas ele sabia que Deus merecia muito mais, e ele tenta então construir o templo. Ele vai até o profeta Natã, coloca o desejo dele, e Natã vira para ele e diz assim: faça tudo conforme estiver no seu coração. Quando Natã sai, Deus vem para Natã e diz: que negócio é esse? Tu não sabe que as mãos do meu servo são mãos sujas de sangue? Ele não poderia construir um templo para mim. Natã tem que voltar para dizer: Davi, você não pode. E Davi entende aquilo na boa e prepara todas as coisas para que o seu sucessor construísse o templo. E o seu filho Salomão então constrói o templo de Salomão. Um templo lindo, um templo maravilhoso, um templo onde os melhores artesãos foram chamados, onde madeiras vinham de longe, onde tinham pilastras
que elas refletiam, elas brilhavam por si só, tanto de dia quanto de noite. A coisa tinha todos os detalhes maravilhosos, mas devido ao pecado, o Senhor permitiu que a Babilônia fosse lá e sitiasse, e tomasse conta e destruísse esse templo, onde o povo fica preso no cativeiro de 70 anos, é um pouco da história. Durante 70 anos o povo cativo, até que Deus decide permitir a reedificação do templo. E Zorobabel é essa figura importante nessa reconstrução do templo. A Bíblia diz que quando lançaram os alicerces do templo, que os anciãos que haviam visto o primeiro templo, ou melhor, o templo de Salomão, que os anciãos, eles choravam, era um misto de choro e de riso, só com os alicerces. Eles riam, eles choravam, eles gritavam. Só que veio Jesus para ensinar para mim e para ti a oração linda do Pai Nosso, e veio nos ensinar que pudéssemos dizer que venha o seu reino. Repita comigo: venha o seu reino e seja feita a sua vontade. O que Jesus estava dizendo é: agora eu quero fazer habitação em vós. Agora eu quero poder estar contigo, porque Emanuel significa, alguns vão dizer assim: ah, pastor, Emanuel significa Deus presente. Eu vou mais longe. Emanuel significa Deus dentro de nós. Então o que Deus quer contigo nessa terra é poder habitar em vós. E Ele está dizendo aqui a respeito dessa circuncisão. Ele está tentando aqui de alguma forma dizer: olha, Deus, 48, coloca para mim o 48 por favor, Atos 7, 48, que diz: entretanto não habitas o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Aí o 49 vai dizer: o céu é o meu trono. Vamos ler comigo: o céu é o meu trono e a terra estrado para os meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Aí no 50 vai dizer o seguinte, olha que coisa linda: não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Eu quero falar com você que Deus, Ele não quer que você seja raso. Ele não quer que a sua imagem nessa terra seja passageira. Ele quer poder dizer para você que você é aquele influenciador, que você precisa ser uma pessoa diferente, que você não pode ser, como diz o 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Ou seja, tem um coração petrificado, tem um ouvido tapado. E diz as Escrituras por mais de uma vez em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja de Cristo nessa terra. Eu tenho dito aqui, irmãos, que outrora não São Ágape, talvez por falta de conhecimento ou por falta da revelação, porque é interessante demais essa revelação que você precisa ter. Deuteronômio 29, 29 vai mostrar que algumas coisas Deus não vai me dar, não vai te dar. Algumas coisas realmente vai ficar difícil para mim e para você. Olha o que diz o texto: as coisas encobertas pertencem a quem? Pertence a quem as coisas encobertas? Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: vão existir coisas que Deus não vai te dar. O nosso Deus, porém o que hás, pertence a quem? A nós e aos nossos filhos. Eu vim aqui dizer para você que Deus é Deus de continuidade. Eu vim aqui mostrar para você que a tua história, ela precisa determinar ou continuar na vida dos teus. Aí as pessoas não entendem, voltando para Atos,
Por que que o camarada depois vai ver o céu aberto sendo apedrejado? Porque ele não teve coragem de negar o seu Deus. Muito pelo contrário, se é para morrer, que eu morra, mas vou morrer falando o que eu preciso falar. O que Deus quer de mim e de você é que eu não seja passageiro. Irmãos, no decorrer, você acredita? No início da unção ágape era uma curiosidade muito grande. Eu já tive aqui no culto de domingo 60 e poucos visitantes domingo à noite. Lembra disso, pastor Eduardo? 60 e pouco, quase 70 pessoas num culto de domingo à noite, visitante. Irmãos, quando terminava o culto, as pessoas me procuravam lá atrás e pediam fichas de membro. Diziam: pastor, eu quero uma ficha de membro, eu quero membrar aqui. Irmãos, da grande maioria dessas pessoas, elas nunca mais voltaram. Então não adianta você começar bem e não ter profundidade para tocar essa situação. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, incircunciso de ouvidos, não conseguem ouvir o que é para ser ouvido e mudar a história de outras pessoas. Deixa eu te fazer entender, isso aqui é lindo demais, irmãos. A adoração é linda, dá uma paz. Quando você sai do culto, você sente uma paz? Sim ou não? Termina aqui, aí você vai para casa, dá uma paz. Dá sim ou não, gente? Sim ou não? Faz assim com a mãozinha, dá uma paz. Mas Deus não quer te dar algo hoje e que você perca daqui a pouco. Deus não quer. Deus quer te mostrar que Ele é o seu Deus em meio às suas dificuldades. Tu está prestes a ser apedrejado, mas tu está dizendo: olha, foi legal o tabernáculo que Moisés construiu, foi legal a tenda que Davi construiu, foi legal o templo que Salomão construiu, foi legal Ageu, Zacarias, Zorobabel, o segundo templo que foi edificado, mas Cristo vive em mim, Ele habita em mim, e eu não abro mão disto. Vira para a pessoa do teu lado e diz: se você abrir mão, se você abrir mão, você não irás ver com seus olhos o propósito de Deus se cumprir. Falar algo para você. Não atrapalhe a obra. Posso falar com os casais que estão aqui? Esposa, não atrapalhe a obra não, hein? Que Deus tem na vida do teu marido. Maridos, não atrapalhe a obra que Deus tem na vida da sua esposa. Caminha com ela, caminha com ele. Por quê, pastor? Que agora vem o mais duro de se ouvir. O mais duro de se ouvir está vindo agora. Vem agora para a tua vida. A Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo de número 11, do versículo 31. Gênesis 11, 31. A Bíblia diz que tomou Terá, Abrão. Abrão é Abraão. Repita comigo: Abrão é Abraão. Depois Deus muda o seu nome. Então, deixa eu te explicar. O texto vai dizer assim: tomou Terá. Eu vou falar Abraão para te facilitar. Amém? Diga amém. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai,
ou Sara, e aí a sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles, me ajuda, e saiu com eles de Ur, me ajuda, vai, e saiu com eles de Ur dos caldeus. Então repita comigo: Terá, pai de Abraão, melhora, Terá, pai de Abraão, saiu da terra de Ur dos caldeus. Para ir, me ajuda, para ir até onde? Para ir até onde? Até Canaã. Só que eles chegam no lugar, na metade do caminho de Canaã, a um lugar favorável, a um lugar propício para a habitação, a um lugar onde tinha açudes, um lugar onde era bom de ter gados, ovelhas, um lugar onde o clima era favorável, um lugar onde tudo era maravilhoso. Repita comigo: eles chegaram a um lugar que era metade do caminho para Canaã, e este lugar, repita comigo, e este lugar era um lugar favorável. Terá decide, segura um pouquinho, Tiagão, para mim. Terá decide ficar por ali. Por quê, pastor? Porque o lugar era bom, irmãos. Tem algum erro nisso? Ele ter decidido, olhou para sua família e disse assim: pô, esse lugar aqui é favorável. Bom, só que quando Deus colocou para Terá um propósito no seu coração, Deus plantou no coração dele um propósito de ir para onde? Canaã. Esse é o penúltimo versículo do capítulo, do capítulo 11, versículo 31. É o penúltimo versículo do capítulo 11. O versículo 32 diz: e havendo Terá vivido 205 anos, todo morreu. Morreu aonde que ele morreu? Em Harã. Ele morre aonde? Ele morre na metade do caminho do propósito. Gente, nós temos vivido um tempo onde, se você não entender o que é paternidade, se você não compreender o que Deus tem para a sua vida, se você não compreender a visão dessa igreja, se você não estiver ligado ao novo que Deus tem dado a esse ministério, você não vai entender aonde Deus quer te levar. Deus está falando de pessoas que estão caminhando bem, porém estão caminhando bem, porém estão só na metade do propósito. Vira para o pastor e pergunta: pastor, qual a necessidade dele chegar ao propósito? Deus podia fazer com que ele fizesse parte da história. Podia fazer o seguinte: olha, de Terá, Deus fez com que Abraão, ou Terá foi o pai na fé, e aí Abraão foi seu filho, Isaac e Jacó. Mas Deus não permite que o pai de Abraão, ou o pai de Abraão, fique registrado, irmãos. E o que Deus faz? Deus começa o capítulo 12 da seguinte forma: ora, disse o Senhor a Abraão: sai aonde? Sai da onde? E da tua, e da casa, e vai. Sabe o que Deus está dizendo ali? Olha, Abraão, o que eu tenho contigo nessa terra, se teu pai tivesse entendido, se teu pai tivesse compreendido, teria sido mais fácil. Mas ele não entendeu.
Senhor, e aí, meu pai? Como é que vai ser? Aí Deus: Abraão, tem jeito não, cara. Eu vou ter que te separar. Porque o meu propósito na sua vida tem que se cumprir. Você será pai de uma grande nação, Abraão. O que hoje o Espírito Santo quer falar comigo e com você nesse domingo pela manhã, e eu encerro essa meditação, é de dizer para você que você precisa fazer a diferença. Você precisa ser conhecido. Se você for comigo em Atos, no capítulo 17, olha que coisa linda. Se for em Atos, no capítulo 17 comigo, a gente vai descobrir um homem, a partir do versículo 6. A gente vai descobrir os 5, coloca os 5 primeiro. A gente vai descobrir um homem chamado Jason. Os 5, a Bíblia diz: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Deixa eu te fazer entender, baixa um pouquinho para mim aí. Deixa eu te fazer entender o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo foi até aquele lugar para ministrar naquele lugar, e durante 3 sábados ele pregava nas sinagogas. Ele ficou lá durante de 4 a 6 meses, mas durante 3 sábados o apóstolo Paulo confrontava aquele pessoal com a palavra verdadeira, com aquilo que tinha que ser confrontado. E Jason foi aquele que hospedou o apóstolo Paulo junto com seus discípulos, hospedou esses homens de Deus. E aí os judeus começaram a se irar com aquela situação. Você está entendendo? É o famoso: eu não faço, mas eu não quero que ninguém faça. E os judeus começaram a ter inveja, começaram a se irar, e a Bíblia diz que procuraram trazê-los para o meio do povo. Olha só. Só que quando eles chegam na casa de Jason, Paulo já não está mais. Aí o que eles fazem? Para não perder a viagem, vamos levar Jason. Mas olha o que fazem com ele. No versículo seguinte: porém, não os encontrando, repita comigo, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Jovens, vocês foram chamados para transtornar o mundo. Pastor, explica isso aí, dilui isso aí para a gente entender. Repita comigo: que venha o teu reino. Repita comigo: que venha o seu reino. Aonde quer que você for, você tem que deixar um pedaço desse reino, irmãos. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Se o reino habita em vós, aonde quer que você for, você precisa deixar um pedaço do reino. Nos lugares mais propícios ou impróprios, próprios ou impróprios, você precisa deixar um pedaço do reino. Você está entendendo? Diga amém. Olha como é que eles foram recebidos. Olha de que forma eles foram reconhecidos. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vamos tentar impedi-los. Toca na pessoa do teu lado, alguém próximo de você. Diga assim: o que o inimigo quer é te parar. O que o inimigo quer é impedir o agir de Deus através da tua vida. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: se Deus te mandou ir para Canaã, vá! Porque o que Deus não fizer na sua vida, Ele vai fazer na vida dos teus filhos. Mas se você não chegar em Canaã, Deus vai ter que separar um do outro, e não há necessidade para isso. Por quê, pastor? Porque o propósito vai se cumprir. Se coloca de pé no seu lugar.